Olá, boa noite a todos. Bom ver alguns rostos aqui conhecidos, amigos e outros que a gente ainda não conhece, mas que provavelmente no futuro serão nossos amigos. Não é verdade? Já somos amigos, essa é a verdade, não é? Ainda que não nos conheçamos, ainda falta esse contato mais aproximado. Hoje vou contar para vocês, fazer uma confissão. Não se preocupe que não vai ser nada algo assim que foi me motivando, não, esse tema. E na verdade fui buscando algumas informações assim na internet, e aí sobre a valorização da vida. E aí que encontrei tudo sobre a morte, sobre diferentes tipos de morte. E eu pensei assim, não, mas se a valorização da vida, não é? E que também o fato de que a gente sabe que a vida é contínua. Perdemos nosso corpo carnal, ou não temos esse corpo carnal, e tivemos muitos corpos carnais, e teremos muitos outros, mas na verdade a vida é eterna, imortal, não é? Então, como podemos valorizar essa vida? Isso foi o que foi vindo à minha mente, né? Eu fui pensando e fui buscando, né? Normalmente, quando a gente faz uma palestra, pelo menos, né, em geral, a gente busca muito o intelectual, né? Busca muito trazer as informações de cada autores e de cada espíritos amigos que nos trouxeram tantas informações, mas a gente coloca numa ordem, né? Aí eu vou e repito aquela ordem. Eu não penso sobre ela, eu não medito sobre ela, eu não a sinto. E foi pensando também nisso, né? Que é esse relato que eu vou colocar para vocês agora. Então, primeira coisa, né, primeiro que passou foi o convite à palestra, né? Então, assim, eu pensei comigo, o que eu vou dizer a esse povo que já estuda tanto, já sabe tudo que eu vou falar a vocês? Estava pensando eu, não? Aí eu fiquei pensando, aí a resposta disse, realiza a tarefa com humildade e simplicidade. Aí depois eu comecei a me envolver com o tema, aí veio inquietação, veio insatisfação. E eu gostaria de relatar algo, mas eu não sabia naquele instante o que era. Queria dizer algo, né? Queria tocar corações, não apenas o intelecto. E então, aí na preparação da tarefa, no momento que estava sentado no computador, eu percebi a presença de um espírito hipnotizador. Aí eu resisti e gritei, ajuda-me, Jesus. Aí durante o sono, pedi que me ajudasse a desenvolver o tema de forma útil na noite anterior, ontem. E pela manhã ouvi uma música que me fez chorar em abundância, e o que me causou espanto. E eu me perguntei, mas por quê? E aí, essa era a ajuda que eu pedi, porque através dessa música que eu vou apresentar para vocês, não tocá-la porque estamos online e estamos a live, não é? Sensibilizar, a ajuda seria sensibilizar os sentimentos para compreender em profundidade. Então, que na verdade não temos que buscar o Evangelho, buscar a doutrina espírita, trazer as informações do Evangelho de uma forma a que nós verdadeiramente nos toque, nos sensibilize. E a partir, obviamente, de quem está falando, porque essa é a primeira que deve receber a lição, que deve ser sensibilizada e tudo mais. Veja que não foi tão difícil a revelação, né? Bom, a música foi essa. Eu encontrei, alguém me mandou aí, sabe? Como todo dia a gente recebe um monte de informações, né? Um monte de links. Aí, olha, eu gostei dessa música, aqui tá, vai pra você, não sei o quê. Foi essa música Bohemian Rhapsody, ou Rhapsody, não? Disse, e essa música era feita por um grupo de jovens que, ou seja, eu não vou tocar para vocês, mas se vocês quiserem, podem encontrar na internet, né? Está no Instagram.
Então, era um grupo de jovens, mais de 30 jovens, músicos e cantores, que estavam cantando essa música, a Rapsódia Boêmia. E eu disse, mas por que eu me emocionei tanto com isso? Quando eu fui lendo, eu sentia, mas eu tenho saudade do Freddie Mercury, essa é a verdade, tenho saudade dele. Tenho saudade das suas expressões, tenho saudade da coragem dele, tenho saudade daquilo que ele foi, do que ele representa, da luta que ele representou. Isso foi que me veio naquele instante, né? E aí depois eu fui olhar os comentários. E eu achei interessantíssimo, porque a maior parte dos comentários diziam que eles tinham se emocionado com a música. Diziam, isso me levou trouxe lágrimas aos olhos, com tanto ódio, tanta divisão no mundo, agora mesmo, né, nesse instante, essa música linda a música sempre traz as pessoas juntos, né? Disse, estou ficando velho, simplesmente chorei, imaginando que essa deveria ser a missão dos homens, e não a guerra. Não tenho palavras para descrever o que eu senti vendo este vídeo. Uau, isso é brilhante, trouxe lágrimas, me trouxe as lágrimas, não? Me fez chorar daqui, que lindo. Cada pessoa, diferentes pessoas, não? Aí a gente fala que as músicas do nosso tempo não tem comparação com os atuais. Quem poderia contestar? As músicas do Queen e a voz de Freddie Mercury ficaram gravadas na história da humanidade. Parabéns ao grupo talentoso. Só eu choro aqui? Só eu choro com isso? Perguntava alguém, né? Lindo, coisa linda, não? Como essa, me faz chorar violentamente. E eu estaria absolutamente anonadado, digamos assim, como seria, completamente destroçado se eu estivesse presente a esse evento, né? Puro desfrute, né? Puro enjoy, né? Que conexão, imaginação, que carinho, né? A internet foi feita para o amor, para isso, para amar, né? Para o amor. It feels like an example. Isso se sente como se fosse um exemplo do que o mundo seria se todo mundo fosse caído, não fosse simpático, bom, tudo isso, né? E alguém disse, Fred provavelmente ficaria orgulhoso disso. Interessante, já vamos sentindo, né, como é o sentimento do mundo hoje. Parte do mundo estamos nessas situações de ódio, divisões, e outra parte com esse sentimento de querer ter paz, de querer sermos fraternos, de querermos, de nos sensibilizarmos, né, de chorar. E a gente pensa, parece que as pessoas estão tão endurecidas, não? Mas não é verdade, veja só, né? E então eu fui buscar, né, algumas informações do que tem nessa letra que faz com que as pessoas cheguem às lágrimas. E eu realmente, quando fui colocar essa questão da valorização da vida, todos nós sabemos que em setembro, né, principalmente no movimento espírita, nós fazemos a campanha do Setembro Amarelo, que nada mais é a valorização da vida, ainda que a maior parte das palestras sejam relacionadas com a questão do suicídio, dificilmente se fala sobre o aborto, né? Mas muitas vezes mais enfocado no suicídio. Mas há muitas outras aflições profundíssimas. E foi isso que me tocou, foi isso que me trouxe, né? E para compreender. Então, primeira coisa que ele começa na letra dessa música é perguntando: isso é a vida real? Isso é apenas fantasia? Esse foi o questionamento dele, né?
Na verdade, a Rapsódia é uma peça teatral, é uma peça musical, né, composta de diferentes partes, mas que conta uma história, né? E depois, aí, o que você vai ver, né, na letra da música? Uma trajetória de sofrimento para a autoaceitação do personagem, no caso da música, revelando os mais profundos medos e segredos. A realidade inevitável e assustadora, mas que necessita abrir os olhos e acolher a sua nova realidade. Falta coragem frente à vida tão frágil e passageira. Dentro de um contexto familiar, a confissão e julgamento para abraçar a sua verdadeira identidade. Nesse caso, do personagem, era uma questão da identidade sexual dele, né? O momento de decisão, seguir em frente e encarar a verdade e receber o julgamento social e divino. Estou falando da música. Aí vem o medo. E a culpa pela própria natureza, desejando nunca ter nascido. A punição humana, que é o apedrejamento, e a punição divina, no caso, aquele personagem pensava, através do amaldiçoamento, seria amaldiçoado para toda a eternidade. A reação do personagem para de implorar e desafios que o julgam buscando a libertação. E depois a superação, que seria superar angústias e abraçar a nova identidade. Então eu fui olhando isso aí e eu fui identificando o quão profundo muitas pessoas sofrem e que a gente não pode imaginar. Quantas pessoas que realmente chegam ao suicídio por todo esse drama que vivem dentro da sua casa, ao seu lado, seu colega de trabalho, aquele outro que você encontra na rua, você convive às vezes no centro espírita, não é? E vive profundos dramas dos quais nós não podemos ter ideia, né? Nesse caso aí, a gente vê, e nós vemos aí, principalmente dentro do contexto familiar, quando alguém vai enfrentar a sua realidade e dizer alguma coisa que contradiz o tradicional, que contradiz os comportamentos esperados, não é? O quanto o contexto religioso, o contexto cultural daquela família tem grande influência, o quanto da expectativa dos pais tem aquela influência sobre aquele espírito que lhe foi confiado dentro daquela família para ser orientado, para ser educado, para ser acolhido, para ser aceito, para ser direcionado, não é? Prevalece sobre tudo isso. Então, na verdade, nós estamos vendo o mundo que estamos vendo porque a maior parte de nós ainda vivemos assim. As famílias, todavia, vivemos assim, sem trazer Deus para o seu lar, sem trazer Deus para o centro, sem trazer Deus para a sua vida. O resultado que temos é o extremismo do materialismo, não é? É a total negação de Deus. Então, mas muitos ainda, né, nesse instinto de sobrevivência, lutam intensamente na busca dessa superação, né? Na busca da sua identidade e da sua superação. Então, aí é interessante porque a questão da identidade, Jesus também perguntou aos seus apóstolos sobre. Jesus, né, disse: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias e alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Ou seja, a família mais íntima, né? E vós, os apóstolos, vós que conviveis comigo. E aí Simão Pedro, todos nós já sabemos disso, né? Disse, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né?
E aí Jesus lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então olha qual é Deus. Jesus aí busca também que seus discípulos que conviviam com ele o identifiquem. Eu sou, né? Essa é a minha identidade. Eu sou. Quem é que eu sou? Inclusive existe uma palestra aí na internet dizendo os 7 eu sou, as 7 afirmações do eu sou do Cristo, de Jesus, né, que alguém fez. Na verdade eu não escutei ainda, mas é interessante observar, né, por que, né, que Jesus afirmava, eu sou, não é? Então, mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entre outras afirmações, né? Mas ele identificava que ele era o Filho do Deus vivo. Então, como ele, muitos de nós também, né, também buscamos a nossa identidade. Quem somos? E essa busca dessa identidade faz com que possamos sofrer muito, né, em seu ponto de vista, e especialmente do ponto de vista moral, porque muitos de nós estamos tão perdidos, estamos numa confusão tão grande, num sentimento de mundo tão desencontrado, que nos causa bastante sofrimento, não é? E eu estou aqui buscando identificar, né, por que um jovem de 10, 12, 13, 14, 17 anos não quer mais viver e saca a vida de uma maneira assim tão abruptamente, né? Que passa no íntimo, né, desses seres, desses espíritos encarnados. E talvez seja todo o drama que quando vocês se dedicarem a escutar a música, a Rapsódia Boêmia, vão compreender e vão sentir mais no fundo, verdadeiramente, o sofrimento de cada uma dessas pessoas. Mas é necessário encarnar para poder evoluir. Sem a encarnação, não é possível essa evolução. E aí, a gente sabe que para alguns parece que a encarnação é uma punição, não é? E essa é uma pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E ele diz, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Deus dá a todos o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, obrigações a cumprir e a liberdade de atuar. Né? Então, a Emmanuel também vai chegar para a gente e vai falar, cada encarnação é como um atalho nos caminhos da elevação. Por isso, o ser humano deve amar sua existência de luta e amargura temporária, porque ela representa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Ele diz quase um perdão de Deus. Por quê? Porque sabemos que nosso processo encarnatório, frente a tantos desmandos, a tantos desvios da lei de Deus, não é? Quando encarnamos, é um percentual, uma partezinha de nada, quase um perdão de Deus, né? Deus não está dizendo, não, eu te perdoo, você não tem que pagar nada. Não, 10%, por favor. Não é? Então, vai lá, enfrenta. Vai lá e supera. Vai lá e colabora. Vai lá e aprende. Esse é o que Deus, no seu amor e na sua misericórdia, espera que todos nós façamos. E para cada um de nós, sempre é um grande desafio a superação, quando verdadeiramente nós nos enfrentamos a nós mesmos. Por mais que aparentemente, né, como por exemplo cada um de nós aqui, sentados aqui tranquilamente, ouvindo alguém falar, no caso eu, né, e parece não, que tudo está tranquilo, que não há nenhum problema, que não há nenhuma dificuldade. Aparência. Porque todos nós
vivemos nossos conflitos, todos nós vivemos dificuldades e todos nós devemos nos auto-superar. Buscamos essa força, não é? E então, muitas pessoas, né, vai falar sobre que o corpo, né, esse corpo é meu e faço dele o que quero. Isso é uma propaganda. O meu corpo, minhas regras. Inclusive, isso é um movimento, né? Meu corpo, minhas regras. Mas o corpo realmente nos pertence? Muitos de nós acreditamos que sim, que temos domínio sobre eles, que é meu, né? E aí, né? Óbvio que todos nós aqui sabemos, né, que somos espíritos criados imortais, utilizando um corpo como instrumento para experiências evolutivas, né? Então ele não nos pertence. E então, se assim fosse, como aqui está colocado, se fosse assim, esse dispositivo físico não... Se sim, por que esse dispositivo físico não o acompanha quando você se liberta e passa para o plano espiritual? Alguém tem algum conhecimento aqui de que alguém foi com o corpo para o plano espiritual? Ninguém, né? Todo mundo deixa o seu instrumento, o seu meio aqui, né? Então, é necessário que hoje nós todos nós, principalmente aqueles que já que temos conhecimento, muitas vezes não estamos despertos, mas temos conhecimento. Isso já nos acende uma luzinha, né? Uma palavra que é um trigger para a gente, não é? Muitas vezes a gente espera que chegue o momento mais difícil, o momento da crise, o momento da dificuldade, o momento em que você está mais vulnerável. Mas Deus é misericordioso. Por que que Ele faz? Ele vai dando quizzes, pouco a pouco, vai mostrando uma coisa aqui, outra ali, dando sinais, identificando, não, olha, vai chegar um momento que você vai passar pela prova. Estamos num mundo de expiações e provas, vai passar pela prova. Então, vamos lá. Hoje você é muito impaciente. Você cometeu muitos graves erros por precipitações no passado, né? Muitos pré-julgamentos. Então, vou te dando oportunidades para que você vá convivendo com pessoas que vai te desafiando a paciência. Às vezes é o cachorro, é o filho, é a filha, é o vizinho, é aquele que convive com você, né? É você mesmo que te torna impaciente, não? Então, vai te dando oportunidade, mas você vai, né? E não observou que aquilo era para você, né? Aquela circunstância, aquela situação é para você. Então, preste atenção, porque aí logo em seguida vira outra e outra para poder chegar na prova, né? Que vai ser aquela que vai realmente desafiar os nossos valores, nos desestabilizar emocionalmente, que vai desafiar-nos intelectualmente, que vai nos desafiar moralmente, né? Que vai, muitas vezes, frente ao outro, ter coragem de tomar posições que sejam coerentes com a lei de Deus, se estivermos dispostos a ver, a sentir, a observar. Mas se você passou por tantos quizzes e você nem indiferente a isso, então, obviamente, você não vai estar preparado para superar aquela prova. Mas Deus também continua sendo misericordioso e vai te dar outras chances, né? Dentro do seu período encarnatório, muitas chances nos são dadas. Quantas chances a vida encarnatória nos dá, né? Então, aí, como se diz aí, a matéria permanece e o espírito se vai. Então, Joana de Anjos também vai trazer no livro Estudos Espíritas, né, que foi psicografado por Divaldo Franco, o capítulo 5 que fala sobre o corpo somático. Esse corpo, né? Diz: vasilhame sublime é o corpo humano, o depositário das esperanças e o veículo das bênçãos, que não pode ser desconsiderado levianamente.
Ou seja, que devemos respeitar o nosso corpo, né? Como somos. Se nos falta uma perna, um dedo, se andamos assim ou assado, não importa. É o que necessitamos, né? Seja, aí ela vai dizer, interessante, né? Eu até me antecipei. Aí disse, seja cárcere sombrio o corpo, seja cárcere sombrio na expiação, seja conjunto harmônico de formas, seja gravata de meditação nas constrições paralíticas, seja cela de alucinação nos desvarios da mente ultrajada, seja celeiro de sabedoria no qual se edificam os monumentos da cultura, da arte, do pensamento, da ciência, da fé, do amor. O corpo é sempre o santuário de recolhimento, com o excelso Criador nos concede, a fim de galgarmos os degraus da escada ascensional, desde as baixadas primeiras aos esplendores espirituais que nos estão destinados. Então vejam o quanto é importante, né, entender que quando nós vamos ver e estudar a obra do André Luiz especialmente, né, vamos ver aí quão delicado é o processo encarnatório. O planejamento, tudo que tem que ser feito, com que cuidado, laboratórios, institutos reencarnacionistas, processos de magnetização do corpo perispiritual para que você possa, ao chegar no corpo somático, possa exercer aquela função ou exercer aquele período encarnatório de uma maneira em que você saia, porque todo o planejamento, todos, indistintamente, foram feitos para que sejamos felizes. Todos eles. Todo o planejamento encarnatório foi feito para que cada um de nós saiamos dele com sucesso. Se nos complicamos, se tomamos decisões equivocadas, isso aí é conosco, né? Mas todos nós sairemos do corpo, né, com essa possibilidade de ser bem sucedido, né? Então, óbvio que devemos ter esse cuidado do corpo e também do espírito. O Espírito Jorges, né, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar assim: serias talvez mais perfeito, se ao martirizar o teu corpo não te tornasses menos egoísta, menos orgulhoso e mais caridoso com o teu próximo? Se te maltratasse o corpo, se te dilacerasse, se te impusessem alguns castigos ao corpo, se te impusessem limitações, se te martirizar o corpo, martirizar o corpo faz com que você seja menos orgulhoso, faz com que você seja menos egoísta, faz com que você se torne mais caridoso com o próximo? Sim ou não? Não. Né? Então, não. Aí vocês xiriram. A perfeição não está nisso. Está nas reformas pelas quais você faz seu espírito passar. Dobre-o, subjugue-o, humilhe-o, mortifique-o. Esta é a maneira de torná-lo dócil à vontade de Deus e a única maneira de alcançar a perfeição. Ou seja, que na verdade estamos nesse uso desse instrumento sublime para isso, não é? Para que o espírito tenha domínio sobre a matéria, para que aprendamos a isso. Esse é um instrumento que hoje nós temos para que possamos ter domínio sobre nós. Muitas vezes nós nos deixamos nos dominar pela matéria. Por exemplo, hoje era dia de estudo aqui, eu vi aqui que o Marcelo estava aqui, não é? Tinha, creio que 8, 10 pessoas, não, Marcelo? Mais ou menos. O que aconteceu? Se isso é de grande interesse para todos nós, se isso vai nos ajudar a nos impulsionar, mas porque muitas vezes,
Ai, esse trânsito horrível aí de Miami. Ai, porque pegar o carro, sair de carro, ai, vai chover. Ou então diz assim, não, ai, que preguiça, não, eu tô com uma preguiça dele. Não, eu tenho que cozinhar, gente, peraí. Não, eu já trabalhei o dia inteiro, e aí, que é isso? Domínio da matéria sobre o corpo, sobre o espírito. Eu tenho até vontade, mas fica por aí. Então, como podemos avançar? Se esse é o nosso instrumento. O que faz avançar é a vontade que eu tenho, né? E essa vontade reside no meu espírito. Então, de que estamos reclamando? Se a nós, quando somos pessoas com autonomia mental, com saúde do corpo, não é? A saúde no corpo, com integridade, normalmente como uma integridade moral, socialmente, né? Se temos autonomia do ir e vir, se temos liberdade de decisão, então havemos de perguntar a nós mesmos, né? Que estamos fazendo com esse instrumento, não é? E com todos os talentos, o talento que nos foi dado para que possamos dar um passo adiante. Um passo adiante. Né? Então veja, aí a lei de conservação pergunta, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Claro que sim, né? Porque sem a força e saúde, o trabalho é impossível. E aí, aqui estamos buscando relacionar, não é? Aí a outra pergunta que vem diz, então onde está a ciência da vida? Se o corpo é um instrumento tão importante, se eu devo cuidar dele, se eu tenho que ter atenção a ele, se eu devo cuidar da sua saúde, de alimentá-lo, não? Então você está dizendo para mim aqui que o corpo é importante, que eu tenho que ter atenção a ele. Claro que tem. Esse é o seu instrumento de evolução. Você não saberá quando você terá esse novo instrumento. E não será esse. E nem será nessas circunstâncias. E se você não se preparou, talvez as circunstâncias sejam mais complicadas, mais aflitivas. Porque quando a gente nos é dada a oportunidade da superação, vamos dizer, da preguiça, né? Então, eu sempre vou encontrar mais trabalho para poder eu ser obrigada muitas vezes a um trabalho mais rude no ponto de vista da sobrevivência, que é que eu posso, eu não tenho alternativa. Ou como ou morro, né? Então eu tenho que estar ali como se fosse um burrinho de carga, né? Trabalhando 2, 3 trabalhos para poder juntar, às vezes, um salário, né? Assim, vamos dizer, salário mínimo, para poder superar as minhas coisas. Mas por que foi dada essas circunstâncias a você? Porque talvez haja menosprezado muitas oportunidades no passado. E assim em todas as áreas. E já sabemos disso. Então disse, onde está então a ciência da vida? Em nenhum lugar. E o grande problema cairia sem solução se o espiritismo não acudisse em ajuda do pesquisador, mostrando as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo que, ao encontrar-se em mútua dependência, é importante cuidar de ambos. Por isso, ama a tua alma, mas cuida também do teu corpo, do teu instrumento. Não satisfazer as necessidades que a própria natureza indica não satisfaz a lei de Deus. Ou seja, nem tanto ao corpo, nem tanto ao espírito. Equilíbrio. É apenas instrumento, não é? Então, é isso que claramente os espíritos vêm nos orientar, nos auxiliar. Mas muitas vezes a gente tem a matéria, os sentidos nos solicitam muito. E a gente vive eternamente. O cuidar do corpo seria, eu vou comer uma comida muito especial que é para manter, bem natural, para manter a saúde do corpo. Quando pode, até quando possa. Porque se mantém a saúde do corpo e não mantém a saúde do espírito,
Então, consequentemente, por mais que você faça, por mais exercícios, ginásio, isso, etc., que você faça, meditação, é tudo exterior. Porque o que mantém o equilíbrio do seu corpo somático é a sua mente, que é a expressão do seu espírito, né? O que o espírito é, isso se reflete no corpo, não é? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu escutei numa dessas entrevistas aí, né, do Fred Mercury, e ele disse, alguém perguntou, e ele disse, sim, realmente, eu vivi tudo o que eu quis. Eu fiz tudo o que eu quis. Eu experimentei tudo. E aí, consequentemente, né, é disso que estamos falando, na questão de nos é lícito, nos convém? Muitas vezes, aí é onde está o domínio do corpo sobre o espírito, da matéria sobre o espírito, não é? Porque viemos, reencarnamos, para que pudéssemos ir nos educando as nossas emoções e educando os nossos instintos, né? Passando de instinto a sentimento, que viemos aqui para podermos nos educarmos em todos os aspectos, não é? E sermos donos, ao termos autonomia espiritual. Porque até hoje somos orientados, comandados, induzidos, né? Sugestionados. E vamos para cá, vamos para lá, até hoje. Mas é necessário que cada vez mais tomemos consciência de nós mesmos, do que somos, do que quem sou. Quem dizem que eu sou? O que dizem não é o que eu sou. Mas a gente tem que considerar que dizem eles mesmos. Estão equivocados, não importa. Mas eu sei quem eu sou. Muitas vezes eu pergunto, fulana, o que você acha que eu sou? Você nunca vai ter a resposta correta, nunca vai ter a verdade. Porque se você não sabe responder quem você realmente é, então, não é? Vamos poder receber muitas sugestões e aí seguir diferentes sugestões, como hoje a gente vê acontecer na nossa, através da internet, através das diferentes mídias, né? Alguém disse, a internet foi feita para o amor, não para a destruição, não é? Então, eu vou lembrar aqui, né, considerando a aflição, porque não foi só essa música, foi também a outra música, que foram duas grandes, famosas músicas do Fred Mercury, que foi o Como Eu Posso Seguir, né? How Can I Go On? E então, eu vi aí a sua aflição, e a aflição dessa geração, que hoje nós estamos convivendo com ela, que são os nossos filhos, que são os nossos sobrinhos, e cada vez que vai nascer uma criança, quem tem um pouco mais de compreensão, fica um pouco assim, ai Jesus, ele acabou de chegar nesse mundo, não é? Já dá um pouco de aflição, mas é necessário superar a aflição, é necessário superar o medo, é necessário fortalecer o bem. E eu até escutei aqui ao final, né, o que é o bem e o mal, né? Na verdade, só existe o bem, porque toda obra é de Deus. O mal existe em cada um de nós por causa das nossas imperfeições. Se não fosse assim, o mundo seria um caos, o universo seria um caos, não é? Se não fosse assim, não existiriam mundos de regeneração, não existiriam mundos felizes, não existiriam mundos onde os cristos vivem e outros por aí mais. Então, quando a gente olha para a natureza, o que é que a gente identifica na natureza? Equilíbrio, beleza, ordem, disciplina, amorosidade, generosidade, não é assim? Isso é obra de Deus, providência divina. O amor de Deus por si manifesta dessa forma. Então é necessário também que nós sensibilizemos os nossos olhares quando estejamos em nossas provas.
né? Mas antes de estar nas provas, quando vocês saírem por aí, olha, tem uma olhadinha, olha, hoje não tem lua. Oh, que beleza, eu nunca tinha visto essa árvore aqui, mas olha que delicadeza que tem essa folha. Mas olha, sabe, nasceu essas plantinhas aqui, ela é mas eu nunca tinha visto, ela é uma planta dessas que a gente chama que é mala, né? Ou seja, planta que não serve, que a gente tem que arrancar, mas de repente ela tem umas flores tão delicadas, não é assim? Então isso vai sensibilizando a nossa alma, vai sensibilizando olhar o outro e sentir. Ela é só a aparência, mas há algo, né, que não bate bem aí. Tem uma tristeza aí, tem uma dor aí. De repente eu só fico junto assim, né? De repente começo a conversar com a pessoa. Ou mais do que isso, eu vou passando na rua, no carro, vejo um homeless deitado no meio da rua. Ou aí, em plena chuva, tomando chuva lá, sentado numa cadeira de rodas. E eu olho e vejo. Eu olho e sinto. Eu olho e digo, uau, é um ser humano. Eu não vou poder baixar do carro e ir lá e perguntar, olha, eu até posso, né? Porque se eu fosse uma boa samaritana eu faria, mas não sou ainda. Mas eu posso orar por ele. Eu posso chegar na casa espírita e dizer, o homem homeless que eu encontrei na rua, colocar no caderno de vibrações. Seguramente que espíritos, amigos, trabalhadores daquela área vão ao encontro daquele ser que eu me conectei com ele. Que muitas vezes, numa oração, eu vou me recordar, numa vibração, né? Alguma coisa vai me trazer. Então, é isso que a gente precisa. Então, para recordar, né, nesse instante em que a gente vive tantas aflições, é bom recordar alguns aspectos, né, dos bem-aventurados os aflitos, onde Jesus vai trazer a justiça aliás, os espíritos amigos vão trazer que as aflições são justas. E para nós que ainda somos tão radicalmente orgulhosos, nos bate, pum, né? Nos bate demais. Como assim? O que eu fiz? Não, eu não aceito isso. Aí ele vai dizer, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então, ao invés de bater contra Deus, ou de bater contra a vida, ou de bater contra mim mesmo, ou contra os demais, eu tenho que identificar bem se verdadeiramente Deus é justo. Então, tem uma razão de ser, deixa-me buscá-la, deixa-me identificar. É isso que Deus espera de nós, que nós busquemos descobrirmos a nós mesmos para poder irmos nos iluminando, irmos trazendo mais luz, trazendo mais amorosidade, buscando trazer essa esfera mais sublime, né, de vibrações mais sublimes, de amorosidade. Toda a matéria, todo o fluido cósmico está impregnado de pensamentos, de sentimentos, não é? Ele por si mesmo, a matéria por si mesma não é nada. Mas quando damos um impulso sobre ela, qualificamos a matéria, não é? Entende? Então, disse, causas atuais das aflições. Se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa, não é? Então, muitos desses, ao chegar, né, com um amadurecimento, ou em determinada fase da nossa vida, mas olha, isso eu não sabia, tanto sofrimento, bati tanto com a cabeça. Mas se eu soubesse, né? E aí, por que não sabe? Porque nós, enquanto família, enquanto pais, mães, a gente despreza o aspecto do desenvolvimento, do amor de Deus em nossos filhos. Desprezamos, ele já vai para a escola, tudo ao intelecto, tudo ao progresso,
econômico, mas e o progresso moral? E se ele vai passar pelas provas, como vai estar pronto? Essa é a pior parte. Ou a melhor parte, se estiver preparado. Mas para isso é necessário que eu oremos juntos, que façamos o culto no lar. Seja ele qual for, que livro você quer usar, tal e tal, desde que tenham que tenha um aspecto moral no qual você possa refletir que aquilo é apropriado para o seu grau de conhecimento e de entendimento, que traga, não é? E depois a gente sabe também que as causas atuais das aflições, né, muitas vezes é causada por isso, porque nós somos trazidos e nós não damos importância ao aspecto religioso não de templos, não de instituições sociais, mas de reconectar-se com esse ser divino, né? Esse ser que nos criou, esse Pai, como disse Jesus. Como também sabemos que temos causas anteriores, né, das aflições. E os motivos da resignação. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento de dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, aquele que não tem perspectiva de futuro, sofre mal, mas sofre. E perde a oportunidade desse sofrimento, porque nada aprendeu, porque não conseguiu captar, né, aquela mensagem. Falta de atendimento, falta de misericórdia divina, falta de assistência espiritual, ainda que invisível aos nossos olhos, falta de contato, falta de informações, foi falta de que alguém ao nosso lado nos trouxe um livro, nos sugeriu, ali tem um centro espírita, você já sabe alguma coisa sobre o livro dos espíritos? Olha, o evangelho, você sabe? Não, tem um evangelho que fala especificamente apenas sobre as questões morais, retira um pouco a parte do contexto cultural, né? Tantos sinais no caminho, tantos eventos na nossa vida, né, para que a gente possa chegar nesse momento da grande prova, nós podermos estarmos mais preparados. E vem essa questão da melancolia, e ele vai dizer, sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Isso que acontece quando muitas pessoas entram em depressão, entram numa tristeza, acolhe a tristeza, como se fosse uma coisa boa. Mas no instante que a gente tem uma razão concreta para acolher a tristeza, para que aquela tristeza, há uma razão, um fato. Se há um fato, vamos trabalhar, vamos olhar o fato. Vamos, né, interactuar com esse fato, com essa realidade. Interactuar. Mas se não existe um fato, vamos observar-nos. Vamos identificar que tipo de pensamento estou tendo frequentemente. Que tipo de sentimento, porque às vezes não chega nem na mente, é aqui. Mas se eu não me presto atenção, ou se eu sinto aquela opressão no meu corpo, no meu peito, mas eu nem sequer dou atenção, eu passo indiferente a mim mesmo. Ou seja, como eu posso amar ao outro se eu não amo a mim mesmo? Como eu posso ser feliz se eu mesmo, como eu posso pretender a felicidade se nem eu mesmo sou feliz? Não é? Então é necessário, né, que a gente nos identifiquemos, nos auto-observemos todos. Então, por fim, né, a música, né, que chega, e aí eu fiquei pensando, tomara que o Fred Mercury possa ter vindo para cá, ou esteja nos escutando em algum momento, para que ele possa, né,
quero mostrar para ele. Isso que eu vou mostrar para vocês. Ele, ao final, né, nesse grande evento da vida dele, ele disse, essa é daquela música, How Can I Go On? Então se começa assim: quando todo o sal for retirado do mar, eu estou destronado, eu estou nu e sangrando. Mas quando você aponta seu dedo tão selvagemente, será que há alguém lá que possa acreditar em mim? Para ouvir meu apelo e cuidar de mim? Como posso continuar dia após dia? Quem pode me fortalecer em todas as maneiras? Será que há alguém para me confortar? Isso é uma realidade de tantas pessoas. Essa é a expressão do sentimento dessa geração e da passada, né, que foi preparada para chegar a esse ponto. Então, eu quis famoso dizer para ele, olha, sim, nós temos, sim, terá alguém para te confortar. Já tem. Quem poderá te fortalecer? Eu vou te mostrar quem. O Cristo Consolador. E aí o Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é o meu jugo, e leve o meu fardo. Isso é tão profundo, é tão consolador, é tão confortador, se realmente a gente lê, medita, sente, né? Aprofunda, traz para a gente. É para mim que ele está falando, é para você, é para cada um de nós, não é? Vinde a mim, todos vós. Aqueles que resistem a esse convite são os grandes sofredores, mas a lei é de amor, é irresistível. Hoje não, amanhã sim. Não é? Então, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que já está entre nós, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então essa é a resposta, né? A resposta para todos aqui encarnados, nós, todos nós, recordando, restaurando, restabelecendo, né? Criando vínculos com esse pensamento, para que o pensamento possa chegar até a tornar-se sentimento. Por que estou aflito? Mas eu tenho um Consolador, eu tenho onde me confortar, eu tenho onde beber a água viva, não é? Então, quero dizer para Fred Mercury que esperamos em Deus que ele seja confortado, que ele realmente, numa próxima encarnação, quando aqui venha, né, que ele possa ser confortado e que possa se aproximar da doutrina espírita, que também termina revivendo o Evangelho de Cristo, como para todos nós aqui, não é? Então somos bastante agraciados por já estarmos aqui, por nos fortalecermos nessa água viva, que não é só água fluidificada, hein? É a água viva, é essa vivência do Evangelho verdadeiramente. Então, amigos, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada. Ai, que bom. Muito obrigado, então, pelas reflexões, pelos ensinamentos. Agora nós vamos passar, então, para a outra parte aqui da nossa noite. Passar, então, para a oração e os passes. Muito obrigado a todos que estavam online.